Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota, do perfil Leonardo Mota M_ no Instagram, e hoje trazemos a resposta à nossa tradicional enquete dominical. Quem nos acompanha há mais de 2 anos sabe que todos os domingos nós temos no nosso Instagram uma enquete tratando sobre licitações e contratos. Algum caso concreto, algo da legislação, da jurisprudência, da doutrina, certo? E hoje, durante a semana, nós trazemos então a resposta à enquete dominical. Lembramos que, além do Instagram, nós temos ainda um canal no YouTube, Leonardo Mota, underline, lá com vários vídeos, mais de 100 vídeos sobre licitações e contratos na administração pública. Temos um grupo no Telegram, um grupo gratuito, para que você que venha participar do nosso grupo, contribuir, venha tirar sua dúvida, venha estar com a gente, tratar de licitação, discutir licitação e conversar sobre licitação, tá bom? Pois bem, a enquete desse final de semana, do último final de semana, nós tratamos sobre a nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133 de 2021, especificamente sobre a questão da qualificação técnica que pode ser exigida no edital para fins de habilitação, tá? Pois bem, vamos lá à nossa enquete. A nossa enquete traz o seguinte: determinado órgão realizou pregão eletrônico para a contratação de serviço de vigilância armada pela Lei 14.133 de 2021, em 2022, agora, com vigência inicial do contrato de 5 anos, prazo de vigência do contrato, para 80 postos. Para comprovação da qualificação técnica, foi exigido que as licitantes apresentassem atestados de capacidade técnica que comprovassem a prestação de serviço com, no mínimo, 40 postos, durante 3 anos, desde que os atestados tenham sido expedidos a partir de 2017. Quer dizer, nós estamos hoje, no momento da resposta dessa enquete, em 2022. O edital exigia, então, para um total de 80 postos, de um contrato que terá vigência inicial de 5 anos, uma comprovação com 40 postos no mínimo, durante 3 anos, desde que os atestados tenham sido expedidos a partir de 2017. Uma licitante, então, impugnou o edital, justificando que o edital não pode limitar a partir de quando o edital deve ser expedido. O atestado deve ser expedido, na verdade, né? Então houve um errozinho aí no texto. A partir de quando o atestado deve ser expedido. Pois bem, meus amigos, isso é uma regra para a contratação de serviço continuado, uma regra para qualificação econômico, técnico, operacional e, obviamente, profissional, se for o caso. No caso aí é operacional, certo? Aí não se trata profissional, é operacional. E onde a licitante, a licitante que esteja habilitada, no caso aí é um serviço comum, visto que é um serviço de vigilância armada, no edital, ele então regra, né, pela nova lei, o rito padrão do artigo 17, fase de apresentação de propostas, fase de lances, etapa de julgamento, onde será analisada a planilha, né, de custo, formação de preços e a proposta, e então em seguida a habilitação. E nessa habilitação técnica, o edital exigia a comprovação para que a empresa apresentasse atestados, né, que comprovasse a execução, né, o que estivesse executando, o que estivesse executado contratos com no mínimo 40 postos por 3 anos, desde que os contratos tenham sido expedidos, os atestados tenham sido expedidos a partir de 2017. Olha só. E aí o licitante impugnou o edital, informando que não há como exigir, né, pela nova lei de licitações e contratos, exatamente essa limitação, né? Não poderá haver limite quando o atestado foi expedido. Está correta a licitante? Deverá ser impugnado o edital? O edital está errado conforme as regras da Lei 14.133? Na verdade, meus amigos, esse entendimento não vem nem na nova lei ainda, né? A nova lei, apenas a nova lei 14.133. Essa é uma regra que já existe. Existe exatamente com o posicionamento do Tribunal de Contas da União, onde você não poderá exigir, né? E até na lei 8.666 também, né, já consta essa regra, onde você não poderá exigir, para fins de qualificação operacional, limitação de quando o edital foi expedido e de que aquele serviço tenha sido prestado em um determinado local.
Então, é uma regra que já existia na Lei 8.666. Na Lei 14.133, ela trouxe essa mesma regra. Pois bem, está lá no artigo 67. Vamos ao artigo 67 da Lei 14.133, onde traz que a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e operacional será restrita a quê? E aí nós temos 6 incisos que tratam disso. Primeiro inciso, a apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. Inciso segundo, certidões ou atestados regularmente emitidos por Conselho Profissional competente, quando for o caso, que demonstre capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3º do artigo 88. Inciso terceiro, indicação do pessoal técnico, instalações de aparelhamento adequados, né, a mesma regra que já existia. Inciso quarto, prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, também já constava na Lei 8.666. Registro de inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso, também já constava na Lei 8.666. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação, que também já existia essa regra. O detalhe para a nossa enquete está exatamente nos incisos 1º e 2º, especificamente, no parágrafo 2º do artigo 67, onde ele fala que, parágrafo 2º do artigo 67, observado o disposto no CAPT, quer dizer, aquelas exigências lá, qualificação profissional e operacional, e no parágrafo 1º, o que é que o parágrafo 1º fala? O parágrafo 1º fala que a exigência de atestado será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Enfim, o parágrafo 2º fala que, observando o caput e o parágrafo 1º, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas que trata o referido parágrafo, quer dizer, parcela de maior relevância. E olha só o texto final do parágrafo 2º. Vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. Pois bem, meus amigos, aí está a resposta da nossa enquete. Olha só, em resumo, o que nós lemos agora do artigo 67, onde você poderá exigir atestado de capacidade técnica e parcela de maior relevância. Nesse caso, serviço de vigilância armada, o serviço de vigilância armada pode ser considerado a relevância, né, porque é um objeto único. Poderá ser exigido o quantitativo de pelo menos até 50% do quantitativo para a contratação, certo? E, no entanto, vedado o quê? Vedada limitações de tempo e de locais específicos relativos aos atestados. Significa o quê? Que você não poderá limitar aquele prazo de quando o edital foi emitido. Na verdade, esse texto pode até levar a crer, né, que poderia ser restringido também a questão de tempo de execução, não é? Prazo, né, vedada, limitação de tempo. No entanto, nós temos outra regra mais à frente da Lei 14.133, que fala que para contratos com serviços continuados, que é o caso de vigilância armada, poderá ser exigida a comprovação que o licitante prestou serviço com um prazo de pelo menos 3 anos, quer dizer, não poderá ser superior a 3 anos. E aí, no nosso caso, na nossa enquete, foi exigido isso aí, então está bem tranquilo, não é? Olha só, um contrato com prazo inicial de 5 anos, com 40 postos, foram exigidos 40 postos durante 3 anos. Obviamente isso aí tem que ser justificado, né? Na fase de planejamento tem que ser justificado essa exigência. No entanto, ele traz uma regra que é, olha só, desde que os atestados tenham sido expedidos a partir de 2017. Então, olha só, quando a lei traz esse parágrafo 2º do artigo 67, vedado limitações de tempo e locais específicos relativos a atestados, também está se referindo a essa determinação de que o atestado deverá ser emitido de 2017 adiante, tá? Então, a própria lei veda essa exigência. Então, a nossa enquete, realmente nós vimos aí que a maioria dos colegas, né, marcaram sim. Tá? A nossa enquete, a resposta correta é exatamente sim. Por que sim? Porque a licitante impugna o edital, justificando que o edital não pode limitar
a partir de quando o atestado deve ser expedido. Então, está correto, sim, a licitante. A resposta é sim, tá bom? Então, muito importante com relação às novas regras. É uma regra que já existia, né? Esse entendimento já existia com relação a essa questão de emissão dos atestados. Lembrando que, para fins de justificativa das exigências de qualificação técnica, você deverá justificar isso aonde? Na fase de planejamento da licitação. Lá, a exigência de 50%, 40 postos, 80 postos da contratação, exigência mínima, exigência de 3 anos, né? Pelo menos 3 anos, também deverá ser justificado lá na fase interna da contratação, né? da licitação, a fase interna da licitação. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado pelos colegas que vêm lá no direct. Houve um pequeno errozinho no texto, né? Aí, ó, foi falado, né? A partir de quando o edital deve ser expedido. Na verdade, a partir de quando o atestado, né, deve ser expedido, tá? Mas eu acredito que os colegas entenderam, tanto que entenderam que sim, o licitante estava correto. E então, mais uma vez, muito obrigado. Mais de 200 colegas participaram lá da enquete. E uma boa semana a todos. Lembrando que quarta-feira, dia 29 de junho, nós teremos uma live com a professora e consultora e advogada Dirla Menezes, onde trataremos um assunto importantíssimo, impugnações, a importância da impugnação e dos recursos das licitações. Pois bem, mais uma vez, muito obrigado. Aguardamos vocês na nossa nova enquete dominical no próximo domingo. Um abraço e até mais. Uma boa semana.